com relação a lidar com as situações adversas que a gente enfrenta no nosso dia a dia. No meio da bagunça do dia a dia. A gente tem que tentar diferentes ferramentas, diferentes coisas, diferentes abordagens. Também saber o que funciona e o que não funciona. E às vezes a questão é mais agir preventivamente do que agir para apagar o incêndio que já está tomando conta da mente. A gente tem que começar a notar o que afeta mais a nossa mente, quais situações deixam a gente mais afetado. E aí tentar lidar melhor com essas situações. Quando a situação já está acontecendo, talvez seja tarde demais para fazer alguma coisa, fica mais difícil de sair daquilo. Então, talvez a estratégia é tentar agir preventivamente. Então, se a gente sabe que a gente vai ter que lidar com uma situação complicada, estressante, pessoas difíceis, pessoas complicadas, pessoas que nos afetam mentalmente, negativamente, então é melhor se preparar antes. Preparar no sentido de deixar a mente na defensiva. Já levantar o escudo antes de levar a pedrada. Isso eu quero dizer, tipo, deixar a mente no modo sati ativado. Dar uma reforçada na sati antes de entrar nessa situação. Então, por exemplo, se a gente sabe que vai ter que interagir com as pessoas difíceis, então tome alguns minutinhos que seja, né? Faz ou alguns entre pessoas, que nem a gente estava fazendo agora há pouco, ou então só mudou, né? Mudou, mudou, mudou. Mudou, mudou, mudou. Mudou, mudou, mudou. Traz a mente de volta para o presente, e aí sim. E durante a conversa, né? Continua fazendo aquele. Pode usar as mãos, né? Mudou, mudou, mudou. Mudou, mudou, mudou. Discretamente, né? Para não parecer estranho, né? De alguma forma sincronizando o movimento da mão com a repetição mental, né? E aí deixa a mente naquilo, né? A mente vai ter um repouso, pelo menos. Né? A mente está ocupada com uma tarefa de repetir Budô. Se a pessoa está xingando a gente, se a pessoa está falando mal da gente, que se importa? A mente está com Budô. É como se alguém estiver gritando do lado de fora da nossa casa, numa casa murada, bem segura, e tipo, alguém está gritando na rua, quem se importa? Deixa a pessoa gritar, não vai me afetar isso. Agora, se a gente está lá do lado de fora na rua e a pessoa começa a gritar, começa a tacar coisa na gente, a gente vai se machucar. E às vezes a gente quer correr para casa, não consegue, aí já é tarde demais. Já levou muito pedrada. Então, se a gente sabe que a gente vai ter que lidar com pessoas complicadas, né? Melhor levantar o muro antes. Colocar uma barreira, colocar um escudo, que aí o impacto é menor.
E aí, minimizando esses impactos, né, a gente consegue lidar melhor com essa situação. E tem esse aspecto de um dos aspectos de sabedoria, né? Uma das ferramentas de sabedoria. A gente reflete, a mente reflete um pouco, de uma certa forma, e a mente aceita e larga aquilo e abandona aquilo. E resolve o problema. Agora, se a gente reflete de uma certa forma e ainda assim a gente fica afetado, então simplesmente a mente não tem as causas e condições para a sabedoria de verdade surgir. É só raciocínio. Não é sabedoria, é só raciocínio. É só pensamento. É só proliferação. Não vai no nível de sabedoria. Então não adianta querer usar isso, porque esse raciocínio não resolve. Ah, logicamente, sei lá, a pessoa chama você de gorda. Ah, mas eu peso 40 quilos e a pessoa me chama de gorda. Mas na sua mente, você continua sentindo mal por causa disso. Não tem, por mais que logicamente não faça sentido isso, a mente não aceita. Então, isso não é sabedoria. Você pode refletir, ah, não, eu tenho 40 quilos, então eu estou me preocupando. Mas aquele negócio fica na mente, aquela sensação fica na mente, não sai. Então a mente não tem causa e condição para usar sabedoria antes. Sabedoria é um negócio que resolve. Se a gente reflete e não resolve, então não é sabedoria. Então é uma gambiarra lá que a gente está fazer. E se sabedoria não tem causa e condição para sabedoria, então o negócio é sati. Sati é o máximo que dá uma coisa praticável, uma coisa mais fácil de fazer. No sentido de mais fácil no sentido de ser um redirecionamento da mente, né? Então, assim, sabedoria exige uma mente pacífica para surgir. Se a mente não está pacífica, não vai surgir sabedoria. Então não adianta querer fabricar isso do éter, do ar. É melhor que querer fazer uma reação química sem os reagentes necessários. A gente vai se frustrar. Então é melhor usar outras ferramentas, usar sati, usar samatha, ou seja, focar num objeto mental. Ah, a pessoa se incomodou com alguma coisa, você entrou na conversa, você se afetou, você não se preparou, por mais que você tenha se preparado, se saiu afetado, tá bom. Quando eu tiver uma oportunidade, então eu vou largar o celular e vou ficar budô, 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 budô. Vou fazer item pessoa até aquilo sumir. Não, vou fazer item pessoa até isso sumir. Vamos ver. Quantas item pessoas demora para isso sumir? Uma hora só, certeza. Quantas item pessoas que vão ser? Se a gente tem paciência, então você vê uma coisa que é tangível. Você vai cansar a mente. Ah, vamos fazer item pessoa então. Vamos ver até que ponto que eu vou ficar incomodado que as pessoas falaram de mim. Uma hora a mente cansa. Ou a mente cansa de ficar incomodada, ou a mente cansa de fazer interrupção e a mente vai ficar num estado mais pacífico. Então é uma estratégia que a gente pode usar. Senão a gente fica lá e refletir, não, mas como que eu devo pensar sobre isso? Não adianta, não adianta. A mente não está pacífica, não vai enxergar. Aí eu pedir para uma pessoa cega, ah, o que você está enxergando aqui? A pessoa não vai responder, não está enxergando. Tem como, não tem como. Se a mente não estiver pacífica, ela não vai ter essa sabedoria de largar e de ver que aquilo é. Por exemplo, a pessoa te chama de cachorro. Você olha para trás e você não vê um rabo. Isso é uma coisa que a gente já falava. Né? Se a pessoa te chama de cachorro, é uma coisa extremamente ofensiva na Tailândia. É uma pessoa de cachorro. Você olha para trás, você não vê um rabo, você não tem por que se preocupar. Se a mente está clara, você consegue ver isso. Agora, se a mente não está clara, você não vê isso. A mente não aceita isso. A mente pensa, mas será que eu não sou um cachorro? Então não adianta você querer ficar discutindo com essa mente, que você não está enxergando direito. Tem que limpar o olho, tem que lavar os olhos e ter clareza. Né? Então tem que ir pelo lado de samatha. Né? Então você vê, tem diferentes ferramentas para diferentes problemas. Né? E muitas vezes as pessoas às vezes ficam procurando uma reflexão, um raciocínio, uma coisa para. Ah, eu penso isso e aí resolve o problema. Geralmente não funciona. No começo o que mais funciona mesmo é essa mata. Tipo, uma coisa, tá bom. Tô afetado? Tá bom, vamos fazer de pessoa desenhar sumir. Vamos ver quantas rodadas que vão. E essa coisa também de prevenir, né? Se a gente sabe que vai ser uma situação difícil, não se previna, não queira remediar depois. Geralmente é pior remediar depois, é que nem doença, né? Que nem problema de saúde. A pessoa não se cuida e depois fica doente e depois
fica 2 semanas doente, não melhora, que é muito mais difícil de recuperar. Se a pessoa tomar cuidados de saúde, né, regularmente. Então é bom ter noção disso, né? E saber testar diferentes ferramentas para lidar com as dificuldades que a gente tem no nosso dia a dia. E pelo menos na minha experiência, assim, essa coisa de exibição é uma coisa bem prática, né? A Tailândia usam muito, né? Ah, vamos dar essa tarefa pra mente. A mente gosta de tarefas, então vamos dar essa tarefa pra mente. Vamos fazer exibição quantas vezes? E a mente fica com aquilo. A mente pega aquilo, faz a tarefa. Tem uma sensação boa de ter dever cumprido. Eu fiz a tarefa, consegui completar a tarefa. Uma coisa mais. Porque às vezes a meditação fica uma coisa meio vaga, né? Meio nebulosa, né? Tipo, ah, fiz algum progresso, não fiz nenhum progresso, alguma coisa, a gente fica medir de alguma forma. Não, independente do que aconteceu, pelo menos se a pessoa fez lá quantas pessoas. Então, para isso ela teve que ter energia, para isso ela teve que ter algum nível de sati, para repetir sílaba a sílaba o que ela estava fazendo, né? Algum nível de foco ela teve. Então, pelo menos isso tem lá, tipo, ó, checklist marcado, feito. Independentemente se teve sono, se teve distração, pelo menos isso dá para é uma coisa concreta que a gente consegue medir também. Não sei o que aconteceu no meu dia, mas eu sei que eu fiz quantas entre pessoas. Então é uma ferramenta que a gente pode utilizar, né? Se a gente vê que funciona para isso. Algumas pessoas isso não funciona também. Algumas pessoas têm um ranço com cântico que não sabe de onde que vem, né? A pessoa começa a fazer cântico e tem uma irritação que não sabe de onde que vem. Né? Uma raiva, uma irritação, uma impaciência que não tem precedente. Vira um vulcão. Aí as pessoas, infelizmente, têm que procurar outras coisas. Eu não vou saber. Pelo menos isso não vai funcionar. Então, também essa coisa de como cada um tem que achar o que funciona para si mesmo, dentro das ferramentas que a gente tem disponíveis nessa tradição. Então, se a gente testa, a gente teve a abertura de testar pela nossa experiência, ver que teve benefício, então pode continuar fazendo. Agora, se a gente vê que não dá certo, mas não tenta, não adianta também. Cada um tem tendências diferentes, né? Para algumas pessoas funciona, para algumas pessoas é extremamente irritante fazer cântico. Então tem que ter noção de como que a mente de cada um é e saber lidar com isso, buscar as melhores formas para lidar com isso da melhor forma possível. Alguém quer comentar, perguntar alguma coisa? Então é isso. Ótimo. Depois, eu tenho muita dificuldade, assim, para meditar depois que tem um dia difícil, assim. Tipo, eu percebo que a mente está muito agitada, mas eu tenho muita dificuldade de sentar e meditar, ou então fazer qualquer prática, assim. Então, o Itipsô talvez ajude, né? Porque assim, pelo menos tem uma coisa. Ah, bom, a mente está agitada, está desagradável e tal, mas aí, tá bom, tem dificuldade para fazer meditação, porque é desagradável sentar com aquela mente agitada. Mas é o que a gente faz também depois disso. A gente vai mexer no celular, ou então a gente vai se distrair com alguma coisa, ou então a gente vai ficar olhando pro teto, não sei. Então, tipo, porque assim, pelo menos se estiver fazendo, se a gente sentar, tá bom, não é o mais agradável, mas se pelo menos, tá bom, vamos tinha um dia cheio, tá bom, pelo menos fazer a rotina básica, né? Então, pelo menos tomar um banho, aí, tipo, independentemente do que aconteça, vou sentar e, tipo, vou fazer alguns pessoas, depois eu vejo. Então, assim, a sugestão é isso, né? Colocar essa coisa das pessoas, independente, sabe? Porque assim, a gente já falava muito disso. Independentemente se tiver, assim, a gente tem que praticar. Se tiver frio, se tiver calor, se tiver bom, se não tiver bom, a gente pratica.
esse hábito de, eu só pratico quando a mente está pacífica, isso não é prática. Isso é um péssimo hábito para alimentar, porque não é justamente a causa para a mente ficar pacífica é a continuidade. E a continuidade, independentemente se estiver bom ou se estiver ruim. Agora, se quando tá bom a gente para, fica conveniente. E quando tá ruim a gente não faz, aí tipo vira uma bagunça. Então a gente já enfatizava muito isso, né? Tipo, a continuidade, né? Independentemente, o Lumpapié também falou disso, né? Quando ele veio, né? Sentar uma hora independentemente do que aconteça, né? A pessoa falava lá, não, teve dia que estava melhor, teve dia que estava pior. Independentemente se estiver melhor, se estiver prazeroso, se estiver desprazeroso, senta uma hora. Ou então faz o cântico primeiro, depois senta, mas não é recomendável fugir disso. É recomendável enfrentar, é recomendável não usar esse critério. Não, esse critério não deve entrar no radar, né? Tipo, é que nem, tipo, a pessoa vai ter uma rotina diária de, ela acorda de manhã, ela toma café da manhã, ela almoça. Independentemente se estiver chovendo, se estiver nevando, a pessoa almoça, toma café da manhã. Então, da mesma forma, né? Para manter a mente saudável, recomendável é, independentemente do que aconteça, a gente vai lá e senta, lida, aguenta aquilo, quando tá mais difícil, desfruta quando tá mais pacífico, mas não usa como critério de, eu vou praticar ou não, em relação a isso. Algo mais? Mensagem no chat. Tudo bem, não tá no. Dá pra abrir o microfone, tudo bem. Então é isso. Só uma perguntinha também que sobre isso que a gente está conversando, né? Sem tentar fabricar demais, assim, ficar só com a sensação, assim, né? Seria uma forma, mesmo que você meditou num momento difícil, o dia não foi bom, você começou num estado mental meio ruim a prática, a sensação ao final da prática deve ser um pouco, pelo menos, ou melhor, ou neutra, ou até agradável, se você usar a sensação como método de avaliar a prática. Não acho que é recomendável também. Não olhar para a sensação. Porque, tipo, é que nem construir um prédio. Tem dias que vão ser pedaços da obra que vão ser mais difíceis, vai ter pedaços mais fáceis, mas o prédio não vai ficar pronto. Não fica pronto só por causa dos dias bons e não fica pronto por causa dos dias ruins, né? Tipo, não se aplica, né? Tipo, vai ter dias que você vai sentar e mesmo estando tudo difícil, vai estar ruim. Você vai terminar de meditar, às vezes vai estar pior. Vai estar pior. Vai estar pior. Mas assim, você cumpre aquilo. Independentemente, porque assim, a sua tarefa, o seu dever como praticante é você lidar com aquilo, independentemente do que está acontecendo. Isso gera mais força mental para lidar com mais dificuldades. Tá bom, eu não consegui resolver, não consegui desarmar a bomba, mas assim, você sentou lá uma hora tentando desarmar a bomba. Então, assim, no longo termo, isso vale mais do que tipo, não, foi prazeroso, não foi prazeroso. Então, assim, a experiência nem sempre vai ser agradável. Se você sentar uma hora lá daquele jeito, vai estar pior, você vai sentir muito pior. Mas, assim, o recomendado é, mesmo que você sinta pior, tipo, tá bom, você talvez você reavaliar a sua estratégia. Se sua estratégia de lidar com a mente não está correta, né? Se está pior do que quando você começou a sentar, então você está tentando manipular a mente de alguma forma que não é apropriada, né? Que é contra a natureza da mente. Agora, isso não é desculpa falar que não, a razão de estar pior é porque eu meditei, logo eu não vou meditar mais e isso vai melhorar. Esse raciocínio é perigoso também. Então, olhar para a sensação da meditação depois não. Geralmente o que acontece é, se você tiver a continuidade, independentemente do que acontecer, se tiver continuidade, vai melhorar, tipo, na média, no final lá, vai estar melhorando. Alguma coisa vai estar melhorando. Agora,
não olhar para isso como, ah, não, foi um, fala, vamos usar isso como critério de tipo de avaliação. Algo mais? Então é isso, até semana que vem, pessoal.